Aleluia, glória a Deus, graça e paz a todos. Nós acabamos de louvar o Senhor e chegamos no momento importante da pregação da palavra, onde nós vamos meditar na palavra do Senhor, onde nós vamos extrair do texto doutrinas importantes para nossas vidas e vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo nos conduza nessa noite. Senhor Deus, Pai amado, obrigado por mais um momento de louvor, onde nós podemos, ó Pai, te louvar, te exaltar, te engrandecer. Pai amado, nós vamos voltar, Senhor, as nossas atenções para o Teu Evangelho, para as Tuas palavras, para os Teus alertas, porque, ó Pai, é importante para nós sempre, ó Deus, mantermos vivo em nosso coração as doutrinas, ó Pai, a qual nos norteia enquanto estamos aqui na terra. E o quão importante, ó Pai, vai ser tratarmos daquilo que o Senhor já mostrou para nós que é importante, pois tudo que precisamos, ó Pai, é te louvar, te engrandecer, é aprender, Senhor, de Ti, o Teu Evangelho. Por isso que Teu Espírito Santo é tão importante hoje nessa noite, para que nós possamos, ó Pai, crescer na graça e no conhecimento. Aleluias, amém, Jesus. Você que tem a sua Bíblia, abra em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. A palavra de Deus diz assim, em Apocalipse 20, do 11 ao 15: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém? Aqui está, amados, um texto muito importante para as nossas vidas. Texto a qual nos faz enxergar uma doutrina muito importante para nós. Além de ser uma doutrina muito importante, é uma doutrina fundamental para o cristianismo. E eu ouso dizer que não só para o cristianismo, mas para todos os homens que já existiram, que existem e que um dia existirão. Pois fala do grande trono branco, fala do dia do juízo final, fala do dia do acerto de contas com Deus, fala do dia em que, sem sombra de dúvidas, todos nós, todos os homens estarão diante desse trono. E aqui, amados, então, devemos entender que haverá um dia em que toda a humanidade estará diante desse julgamento. A humanidade toda irá enfrentar o seu justo julgamento um dia. E essa doutrina nos faz olhar para a eternidade, nos faz olhar para o além. A palavra de Deus aqui, ela é muito clara. A palavra de Deus aqui nos faz fazer uma coisa a qual nós não estamos muito habituados. Infelizmente, essa doutrina do julgamento final, do dia do juízo final,
não é uma conversa no cotidiano dos homens. E o mais triste também não é uma conversa, um assunto atualizado, atual, não é uma conversa que está no cotidiano dos cristãos da nossa geração. É estranho nós vermos cristãos preocupados com tantas coisas, porém não estão preocupados e nem se preparando para esse grande e último dia. É algo que os homens fogem disso. João certa vez disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, os homens, eles não gostam de pensar sobre o juízo final. Os homens não gostam de pensar que um dia eles serão julgados, e não por qualquer pessoa, mas pelo justo juiz, criador dos céus e da terra. Um dia onde nós nos apresentaremos diante desse trono branco, diante do Rei dos Reis. Então aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, muitas das visões de João são muito obscuras. E ainda que possivelmente se possa justificar que um homem que está seguro da sua própria salvação passe seus dias esforçando-se para interpretar essas visões. De uma coisa eu, amados, estou seguro: essa não seria uma tarefa benéfica para pessoas não convertidas. Essas pessoas não têm tempo a perder com especulações, pois não têm sido confirmadas nas verdades básicas do Evangelho. Infelizmente, isso passa também a ser um retrato da igreja atual. A igreja atual desconhece o Evangelho. A igreja atual desconhece as boas novas de Cristo. E os incrédulos ainda mais. Essas pessoas não necessitam submergir nas dificuldades, pois sequer possuem as fundações da simplicidade da fé em Cristo. É muito melhor meditar na expiação que especular sobre pequenos chifres, e é muito melhor conhecer o Senhor Jesus em seu poder salvador que imaginar que uma engenhosa teoria acerca do número da besta, como nós temos vistos. As pessoas se reclinam sobre assuntos que para elas, no momento, não são benéficos. Mas esta visão, amados, que acabamos de ler, em particular, ela é tão instrutiva para o homem, e está tão desprovida de dificuldades sérias, que posso convidar a todos os presentes a considerá-la nessa noite, desde a criança até o idoso, com maior razão, porque lida com um assunto que concerne o nosso futuro eterno. Será possível, se Deus, o Espírito Santo, iluminar a nossa fé, olhar e ver esse grande trono branco e o que está assentado sobre ele, e obtermos tal bênção dessa visão, que venhamos, amados, atravessar os arcos dos céus nessa noite, com uma gratidão sempiterna, e sejamos, amados, levados no mundo a ver o grande trono branco. E ao fazê-lo nessa noite, não temeremos vê-lo naquele dia, quando o juiz tomar o seu lugar, e os vivos e os mortos se apresentarem diante dele. Aqui, amados, está um texto onde eu e você podemos nos ver. A palavra de Deus diz que um dia, grandes e pequenos, todos estarão diante desse trono.
e cada um será julgado individualmente. A minha esposa não será julgada no meu lugar, o meu esposo não será julgado no meu lugar, o meu filho não será julgado no meu lugar, mas essas pessoas ouvirão os seus julgamentos. E nós veremos todos os mortos sendo ressuscitados. Isso inclui nós, o que João viu. E depois, em segundo lugar, nessa noite, tratarei de expor o efeito que creio que essa visão produzirá se os olhos de nossa fé se fixarem nele agora. Sim. Em primeiro lugar, quero pedir a atenção mais profunda de vocês nessa noite, para considerar o que João viu. Foi uma cena do último dia. Esse maravilhoso dia, cuja ocorrência não se pode prever, pois vem como um ladrão que se oculta em meio às sombras tenebrosas da noite. Quando o vidente de Pátimos, com um olhar atento, mirou no alto os céus, viu um trono branco, da qual deduzo haver um trono do governo moral sobre os filhos dos homens, e que quem se assenta sobre ele preside sobre todos os moradores da terra. Há um trono, amados, cujo domínio abarca desde Adão no paraíso até o último homem, quem quer que ele seja, da face da terra. Não estamos sem governantes, sem legislador e sem juiz. É interessante que os homens acham isso. É interessante que as pessoas pensem sobre isso. É interessante que as pessoas achem que possam fazer o que querem, viverem da maneira que querem e não responder a ninguém. Amados, este mundo não tem sido entregue para que os homens façam o que quiserem. Não, sem um legislador, sem um vingador, sem um que outorgue, recompensar e empunhar castigos. O pecador, amados, em sua cegueira, olha, mas não vê o trono branco. Então ele clama: viverei como me der na cabeça, pois não há ninguém a quem eu deva prestar contas. E isso é algo natural na nossa geração. A nossa geração, ela tem pensado e agido para essa forma. Os homens da nossa geração acham que podem viver e fazer tudo o que lhe agrada, sem que estes preste contas do seu estilo de vida. Mas olha que interessante, amados. Mas João, com um olho iluminado, viu claramente um trono, viu claramente um governante pessoal sentado nele, que estava ali para exigir de seus súditos a prestação de contas. Amados, ninguém fugirá desse dia. Ninguém poderá nesse dia se esconder. Não. Quando nossa fé, amados, olha através do espelho da revelação, vê também o trono branco. Que hoje, nessa noite, esse trono branco possa estar diante dos teus olhos. Amados, seria muito bom que se tivéssemos mais plenamente a influência desse trono onipresente em nossas vidas. O problema, amados, é que, como eu falei no início, esse assunto não tem sido tão corriqueiro no meio do povo evangélico, devido a um grande silêncio que parte dos púlpitos, devido a, como eu posso dizer, devido à negligência dos próprios ditos pregadores do evangelho. Eles não levam o povo de Deus a olhar para esse trono branco.
todos os dias da sua caminhada na fé, porque não sabemos nem o dia e nem a hora em que Cristo virá. Quem dera, amados, se nós vivêssemos como Paulo, que em uma de suas pregações ele se colocou em meio ao arrebatamento. Ele disse: e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que ficamos vivos seremos elevados aos céus. Era algo natural para eles, era um assunto importante, era um assunto atual. Infelizmente, para nós e para a nossa geração, isso não tem sido assim. É triste vermos pessoas indo às igrejas, procurando bens materiais, coisas fúteis, coisas que se deteriorizam, coisas insignificantes. E o mais triste é ver homens falando sobre essas coisas como se elas fossem verdadeiramente valiosas para o homem, quando na verdade não são. Pois a Bíblia diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso é importante, amados, para nós, por isso é importante termos essa visão desse trono, por isso é importante olharmos para Ele todos os dias na nossa caminhada na fé. Por isso é importante vermos Cristo assentado sobre esse trono e entendermos que um dia estaremos diante dele para acertos de conta. Amados, crer que o Senhor reina sobre tudo e sobre todos é a verdade nesta noite, é a verdade em todo momento. Há um trono, amados, e sobre ele o Rei eterno, imortal, invisível, mais real está assentado. O mundo é governado por suas leis, estabelecidas e mantidas com rigor por um legislador todo sábio. Há um governo moral. Os homens, amados, devem prestar contas que serão exigidas diante dele no último dia, quando todos os homens serão recompensados ou castigados. A palavra mais dura que alguém ouvirá na sua vida e na sua existência, tanto agora quanto na eternidade, é: nunca vos conheci. Ou: benditos, vinde para o reino do meu Pai. Entrai e ceiai. Mas a palavra mais dura será essa: eu nunca vos conheci. Amados, que possamos pensar mais sobre isso. João disse: vi um grande trono branco, como se reveste de solenidade as ações do homem. Se nos fosse permitido fazer exatamente o que quiséssemos, sim, sem prestar contas a ninguém, ainda assim seria sensato ser virtuosos, pois tenha certeza de que em si mesmo é um grande transtorno ser mau. Porém, amados, não nos é permitido isso de forma alguma. Há uma lei vigente cuja quebra redunda em castigo eterno. Como nós falamos, há um legislador que contempla desde os altos céus e percebe claramente cada ação do homem, e que não tolera que uma só palavra ou uma só ação fique sem registro em seu livro. Você consegue imaginar isso? Todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, todos os seus desejos, todas as suas vontades, todas as suas ações estão lá registradas. Amado, esse governante está armado de poder infinito, e é diante dele que nós nos apresentaremos um dia. E em breve, amados, virá para celebrar seu governo e visão perfeitos.
E cada um de nós será responsabilizado pelo que fez na terra, durante toda a sua vida. Teremos que nos apresentar ante o seu tribunal. E o que nos é informado, para que cada um receba conforme suas ações no corpo, quer boas, quer más. Por isso, amados, é importante. Em seguida, o texto mostra que há, na verdade, um governante do mundo, que é uma pessoa real. Um governante, amados, glorificado e eficaz, que não é um simples nome, não é um simples mito, um ofício, facto. E sim, a pessoa que se assenta no trono, que julga com retidão e que manifestará esse juízo em breve. Por isso nós temos que entender, amados, hoje nessa noite, que esse trono fique gravado em nossos olhos. Pois agora, irmãos e irmãs, nós sabemos que este governante moral é o próprio Deus, que tem um indiscutível direito de reinar e governar. Alguns tronos não têm direito de existir, bem sabemos, e se rebelar contra eles nada mais é que patriotismo. Mas aquele que ama o seu povo é quem se deleita na monarquia do céu. Sem dúvidas, a dinastia que são tirâneas e governam como déspota. Mas nada pode questionar o direito de Deus se assentar sobre o trono, ou dizer que outra pessoa deveria segurar o cetro. Ele criou tudo, e não julgará Ele tudo também? Como Criador, amados, Ele tem o direito de ditar as suas leis. E como essas leis são a verdadeira suma de tudo que é bom e verdadeiro, então, por isso, Ele tem o direito eterno de governar, direito que pertence a Ele como Criador. Ele é justo juiz de todos, que há de fazer o que é justo a partir de uma necessidade da sua natureza. Quem mais então deveria se assentar no trono? E quem se atreveria a reivindicar o direito de fazê-lo? Ele pode confrontar e contestar todas as suas criaturas e dizer a elas: eu sou o Senhor e não há outro. Se Ele revela o trovão de seu poder, suas criaturas devem reconhecer em pleno silêncio que só Ele, amados, é Deus. Ninguém jamais ousará dizer que esse trono não está estabelecido em justiça. Além disso, há alguns tronos, amados, em que seus reis, por justos que sejam, carecem de poder. Porém, não é o caso do Rei dos Reis, a qual nós adoramos. Constantemente vemos pequenos príncipes, cujas coroas não são inapropriadas para suas cabeças, mas que são incapazes de mantê-las sobre as suas frontes. Porém, o nosso Deus tem tanto um poder invencível como uma justiça infalível. Quem o enfrentaria? Eu pergunto. Quem o enfrentaria numa batalha? Acaso a palha desafiaria o fogo? E a cera iria à guerra contra as chamas? De modo algum, amados. Então, quem és tu, ó homem, que a Deus replicas? O Senhor pode pisar facilmente seus inimigos, quando se dispõe a combater contra Ele. Toca as montanhas e elas fumegam, olham para a terra e ela treme, esmaga a cabeça do Leviatã nas profundezas do mar. Os ventos, amados, são seus carros,
e as tempestades seus mensageiros. Por sua ordem existem o dia, e por sua vontade a noite cobre a terra. Quem deteria a sua mão e diria: que fazes? Seu trono está firmado em justiça e em seu poder. Tu tens a justiça e a verdade estabeleces, e és onipotente e tem a sabedoria como sentinela, de modo que és inabalável. Amados, em adição a isto, seu trono é tal que nada pode escapar do seu poder. O trono de safira de Deus se revela no céu agora, onde os anjos adoram e lançam as suas coroas diante dele, e o seu poder é sentido na terra, onde a criação louva o Senhor. Mesmo aqueles que não conhecem o governo divino são forçados a senti-lo, pois ele faz tudo segundo a sua vontade. Não são só os meios aos anjos no céu, mas também com os habitantes do mundo inferior. Sim, amados, o inferno sente o terror do seu trono nos céus. Estas correntes de fogo, esses tormentos indizíveis, é a sombra terrível do trono da deidade de Deus. Quando Deus se inclina e olha os perdidos na terra, o tormento que invade as suas almas flui de sua santidade, que não podem suportar os seus pecados. Amados, a influência desse trono então está em todos os mundos, onde os espíritos habitam e exercem o poder no reino da criatura inanimada. Sim, amados, cada folha que murcha na floresta, desabitada, em qualquer canto da face da terra, obedecem à ordem do Todo-Poderoso que está assentado sobre esse trono grande, trono branco. A cada animal que vive nas profundezas insondáveis dos mares, sentem e reconhecem a presença permanente do Rei onipresente de todo o universo. Sim, amados, por isso precisamos ter sempre em vista, em nossas mentes, esse trono branco. Sabe por quê? Porque isso é necessário para nós. Portanto, meus irmãos, se este é o trono que João contemplou, vejam como é impossível escapar do seu juízo, quando o grande dia do juízo final for proclamado, e o juiz proclamar seus decretos, ordenados como lhe apraz. Onde poderia escapar os inimigos de Deus? Se sua imprudência pudesse transportá-los ao céu, sua destra de santidade os acharia ali. E se esses mergulhassem no mais profundo do inferno, em busca de uma tumba protetora, sua mão esquerda os arrancaria do fogo, para expô-los à luz da ira da sua face. Não haverá esconderijo naquele dia. Não haverá. Nenhum homem poderá esconder-se. Nenhum pecador poderá ocultar os seus pecados. Todos os pecados que dizemos que são ocultos, todos os pecados que nós fazemos às escondidas dos olhos humanos, nenhum deles está encoberto diante dos olhos de Deus. Em nenhum lugar, amados, há um refúgio que proteja do Altíssimo. Não. Os raios da manhã não podem transportar o fugitivo tão velozmente como pode persegui-lo o perseguidor todo-poderoso. O brilho do raio misterioso que aniquila o tempo e o espaço, amados, também não pode viajar tão rapidamente para escapar de sua mão de grande alcance. Pois a palavra de Deus diz: se subir até o céu, e lá tu estás, e se no inferno fizer minha cama, até ali tu estás. Por isso, amados, não há nenhum lugar, não há nenhum esconderijo para o pecador. Se dizia do Império Romano,
debaixo do governo dos Césares, que o mundo inteiro cumpria a função de uma grande prisão para ele, o César, porque se alguém ofendia o imperador, era impossível escapar. Se atravessasse os Alpes, não podia César achá-lo na Gália? Se fugisse para a Índia, onde os governos estavam familiarizados com o poder do fogo de Roma, de modo algum ofereceriam abrigo para quem estava sob a marca da vingança imperial. Mesmo assim, possivelmente, o fugitivo de Roma poderia prolongar a sua miserável vida, se escondendo em cavernas e em tocas debaixo da terra. Mas, ó pecador, tenho algo para te dizer nessa noite. Você não pode se esconder de Deus. As montanhas não poderiam te esconder dele. O mesmo que se quisessem, as rochas poderiam te esconder. Veja, pecador, então, em primeiro lugar, como deveria encher de terror as nossas mentes esse grande trono branco nessa noite, fundamentado na justiça, sustentado pela onipotência e sendo o seu domínio universal. Olhem, então vejam o grande trono branco que João contemplou nessa noite. Você pode contemplar. Você pode pedir para o Espírito Santo que você contemple isso também, que os seus olhos possam ser abertos hoje nessa noite para entender que um dia, grandes e pequenos, comparecerão diante desse trono branco, e que você está intimado a comparecer diante dele. É essa a minha função hoje nessa noite. É dizer para você, ó pecador, não importa onde você esteja, não importa para onde você corra, não tem como se esconder. Há uma intimação sendo entregue para você hoje nessa noite. Há um alerta para você hoje nessa noite. Você e eu compareceremos diante desse trono branco. E não tem para onde nós escondermos, não tem para onde corrermos. E que hoje, nessa noite, então, o Espírito Santo possa fazer com que você contemple esse grande trono branco. No entanto, este é apenas o começo da visão, amados. O texto nos diz que era um trono branco. E gostaríamos de chamar a sua atenção para esse fato. Caso você nunca pensou sobre ele, a palavra de Deus diz: vi um grande trono branco. Amados, a pergunta surge: por que é branco? Acaso não indica sua pureza imaculada? Temo, não podemos achar nenhum outro trono branco, amados. Eu creio que o trono da nossa própria terra é tão branco e tão puro como pode ser qualquer trono na terra. Mas houve anos nos anais desse trono em que ele é visto manchado de sangue, e alguns reinados do povo do passado recente estão manchados de preto por sua licenciosidade e libertinagem também. Nem sempre foi um trono de excelência e pureza. E mesmo agora, quando possui uma pureza brilhante, bastante rara nos tronos da terra, aos olhos de Deus é terreno e impuro. Portanto, não é branco para eles, não é branco para ele. E quanto a outros, muitos tronos que existem ainda hoje, sabemos que não são brancos, amados. Você pode vê-los. Não é o momento de citar e chamar os príncipes aos tribunal de Deus, não. Mas há muitos deles que terão que responder por muitas coisas, porque nos seus esquemas de engrandecimento não consideraram em absoluto o sangue que seria derramado, nem os direitos que seriam violados. Raramente os princípios guiam as mentes da realeza, senão que a malandragem da política humana tem sido a arte de reinar. Uma política, amados, digna
de ladrões e salteadores das estradas. E alguns reis são de veras desprezíveis. Há muitos tronos que eu poderia descrever como negros, ou da cor do carmesim, quando penso na torpeza da conduta do monarca, e o sangue em meio ao qual tem aberto o seu caminho para o lugar de domínio. Porém, este é um grande trono branco, um trono de uma monarquia consagrada e santa, que não está manchada com o sangue contaminado da injustiça. Este é o trono branco que João viu. Vemos então que é branco por sua pureza. Não é branco também porque o rei que se assenta nele é puro? Escutem atentamente as 3 repetições sagradas do hino que o coro de serafins cantam lá no céu. Eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Criaturas que são elas mesmas perfeitamente sem mancha, reverenciam e adoram incessantemente a santidade superior e perfeita do grandioso Rei. Ele é demasiado grande para necessitar ser injusto, e é demasiado bom para ser áspero. Este Rei não comete injustiça, nunca cometeu uma sequer, e não pode fazer injustiça alguma. E é o único Rei de quem se pode afirmar isso, sem ser mera ficção. Quem se assenta no trono branco, amados, é Ele mesmo, a essência da santidade, a essência da justiça, a essência da verdade e do amor. Ele é o mais justo de todos os tronos. Quem não seria um súdito disposto de tal governo incomparável? Quem? Além disso, o trono é puro, porque a lei que o juiz mostra é perfeita. Não há nenhuma falha no livro dos estatutos de Deus, amados. Quando o Senhor vier para julgar a terra, não se encontrará nenhum decreto que tenha afetado duramente a nenhuma criatura. Pois a palavra de Deus diz: os mandamentos do Senhor são retos, são verdadeiros, todos são justos. Quem pode melhorar os 10 mandamentos e encontrar melhor resumo da vontade divina? Quem pode encontrar algo Quem pode encontrar algo que sobre ou que falte nos mandamentos de Deus? Pois a palavra de Deus diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E como é bom, amados, um trono branco, de onde flui uma lei como esta, não é verdade? Por isso, amados, é importante termos essa visão correta. Mas vocês sabem que, apesar de uma boa lei e de um bom legislador, um trono pode cometer erros às vezes, e poderia ser manchado pela ignorância, mesmo que não por uma injustiça premeditada. Mas a sentença que sairá do grande trono branco será tão consistente com a justiça que mesmo o réu culpado concordará com ela. Se diz que eles ficarão atônitos, maravilhados, porque não podem suportar a sentença e não impugná-la de qualquer maneira. Amados, é um trono branco, pois jamais se deu um veredicto dele que o réu tivesse algo para reclamar. Talvez algumas pessoas aqui vejam isso como um senso de esperança, mas para os ímpios será exatamente, amados, o oposto. Ó pecador, se tu tivesses que ser julgado diante de um tribunal impuro, talvez pudesse escapar, mas esse não será o caso. Se o rei não fosse santo, a impiedade poderia talvez ficar sem castigo. Se a lei não fosse perfeita,
As ofensas poderiam escapar graças à parcialidade, mas ali diante do trono puro, e pensando bem, podemos dizer que esse trono é branco para indicar que será eminentemente conspícuo. Vocês já notaram que um objeto branco pode ser visto a uma distância muito maior? Vocês devem ter notado que nas montanhas galesas, as cabanas são claramente distintas de tudo por serem tão brancas, pois os galeses gostam de pintar suas cabanas de branco, de forma que sem isso elas seriam quase imperceptíveis se ficasse com a cor natural da pedra. Eu acho que um atirador preferiria atirar em um alvo branco antes de atirar em alvo de qualquer outra cor. Este grande trono branco, amados, será tão claro que todos os bilhões que estão mortos e que se levantarão ao soar da última trombeta, todos eles o verão. E não será possível que um só olho se feche ante este espetáculo. Devemos vê-lo. Será uma visão tão impactante que nenhum de nós poderá impedir sua presença diante de nós. Pois a palavra de Deus diz: todo olho o verá. Possivelmente, amados, é chamado um trono branco devido ao fato que representa um convincente contraste com todas as cores dessa vida humana pecaminosa. Ali estará uma multidão, e lá estará o grande trono branco. O que poderia fazer você ver mais a negridão da sua vida que estar ali, com aquele contraste perfeito, com a perfeição da lei e do juiz diante de quem estarás? É provável que esse trono branco reflita sobre cada um o caráter deles. Quando cada homem que não tem sido perdoado olhar esse trono branco, sua deslumbrante brancura lhes sobrecarregará e cobrirá de confusão o terror ao ver sua própria imundícia em contraste com a sua brancura. Ó Deus, dirão eles, como poderia suportar ser julgado por alguém como tu? Eu poderia enfrentar o tribunal dos meus semelhantes, pois veria falhas e defeitos em meus juízes, mas não posso achá-las em ti. Ó terrível ser supremo que assenta o grande trono branco, pois a aterrorizante brancura do teu trono é a terrível esplendor da sua santidade me sobrepõe por completo. Quem sou eu que não posso, que não passo? Quem sou eu que não passo de um pecador imundo para atrever-me a estar diante desse trono branco? Ah, amados, e hoje nessa noite, que isso possa ficar cravado em nossas mentes, pois a próxima palavra que é usada é o adjetivo a qual nós vamos terminar nessa noite, que é grande. Se trata de um grande trono branco. Quase não é necessário que vos diga porque é chamado um grande trono branco. É devido à grandeza daquele que se assenta sobre ele. Os homens falam sobre a grandeza de Salomão. Eles não eram nada senão um príncipe insignificante. Falam do Gran Mogol, título dos soberanos de uma dinastia moametana que reinou na Índia de 1526 a 1857, da sua majestade celestial na China e dos tronos de Roma e Grécia, ante os quais multidões se reuniam. Deixa eu te falar algo, não são nada, são meros representantes dos homens, não são absolutamente nada diante aos olhos do nosso Senhor e o nosso Deus, amados. Um trono ocupado por um mortal não é nada, senão um domínio de sombras, só isso. Este é um grande
trono branco, porque nele está assentado o grandioso Deus de toda a criação, da terra, do céu e do inferno, o Rei eterno, amados, imortal, invisível e que julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Sim, irmãos, vocês verão que este será um grande trono branco. Quando lembrarem os delinquentes que serão apresentados diante dele, não se trata de um punhado de criminosos, e sim milhões e milhões. Muitos povos estarão no vale da decisão naquele dia, e não só aqueles que pertencem às classes menos relevantes. Não se tratará só de servos e escravos cujos corpos miseráveis descansaram de seus opressores na tumba silenciosa. Muitos povos estarão no vale da decisão, e não só aqueles que pertencem às classes menos relevantes. Não se tratará só de servos e escravos cujos corpos miseráveis descansaram de seus opressores na tumba silenciosa, mas também os grandes da terra estarão ali. Não estará ali somente o maltratado, servo que trabalhou na terra por nada, e a quem pareceu doce o morrer, mas também estará ali o tirano Senhor que prosperou a custas de seus trabalhos sem recompensa. Não unicamente estará as multidões que marcharam na batalha sobre as ordens de seu comandante e que caiu pelas balas e pelas bombas, mas também estará ali os imperadores e os reis que começaram esses conflitos. Estarão ali cabeças coroadas, que então não serão maiores que as cabeças não coroadas. Homens que foram semideuses entre os seus semelhantes, estarão junto com os seus escravos, e serão tão vilipenteados como eles o foram. Que maravilhosa procissão, amados! Quão imponente é para o coração e a imaginação de tudo isso! Que visão maravilhosa! Vocês multidões pisoteadas, o grande nivelador agora os colocará em igualdade de condições. A morte os colocou em uma tumba igual, e agora o julgamento os coloca de frente para o mesmo tribunal, para receber ali a sentença de um que não teme nenhum rei, e que não se espanta ante nenhum tirano, que não faz acepção de pessoas. Antes disso, dispensa uma sentença imparcial para todos, amados. Vocês podem imaginar este quadro? Terra e mar coberto de seres viventes que uma vez estiveram mortos. O inferno estará vazio e o sepulcro perdeu as suas vítimas. Que espetáculo será! Xerxes, rei da Pérsia, em seu trono, com milhões de seres desfilando diante dele, deve ser contemplado um grandioso espetáculo. Mas como será este? Não haverá bandeiras tremulando, senão as insígnias da majestade eterna. Não apenas meros cortesões, mas os anjos estarão reunidos. Não haverá o som dos tambores, serão o toque da trombeta do arcanjo e o tocar da harpa de milhões e milhões de santos, amados. É certo que haverá um esplendor sem igual, porém não será as roupas de guerra, os enfeites e bugigangas desaparecerão. Em seu lugar, o esplendor do raio incandescente e o barulho profundo dos trovões. Jesus, o varão de dores, com todos os seus anjos, com ele descerá, e a glória do céu será revelada em meio aos filhos dos homens, amados. Será um grande trono branco, por causa dos assuntos que serão julgados ali. Sim, não será uma mera contenda acerca de uma ação judicial por uma propriedade e coisas assim. Não,
Nossas almas hão de ser julgadas ali. Nosso futuro estará em jogo, não por um certo tempo, não por um século apenas, mas para sempre, amados. Sobre essas balanças penderão o céu e o inferno. À direita será distribuído um triunfo sem fim, e à esquerda a destruição e a confusão sem fim. E o destino de cada homem e de cada mulher será declarado positivamente deste trono. Desde o trono, podes perceber, amados, hoje nessa noite, a grandeza dele. Podes medir o céu, podes sondar o inferno, podes abarcar a eternidade, mas mesmo que pudesses fazer isso, não poderias conhecer a grandeza do grande trono branco. Grande, enfim, porque durante toda a eternidade sempre haverá um olhar para trás, meditando nos acontecimentos daquele dia, amados. Esse dia será para vocês, os santos, o princípio dos dias, quando ele dirá: vinde benditos de meu Pai. E esse dia será também para vocês que perecerem, o princípio dos dias, igual aquela famosa noite nos tempos do antigo Egito, quando os primogênitos foram preservados em cada lugar em que o sangue do Cordeiro foi derramado. Foi os primeiros dias para Israel, mas para o Egito foi a noite em que os primogênitos sentiram a espada do anjo vingador. Foi o início de uma noite eterna. Muitas mães contavam sobre aquela noite em que passou o destruidor. E assim, amados, passará vocês durante a terrível eternidade, a partir do dia em que verem o grande trono branco. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, hoje nessa noite, que nós possamos, ó Pai, ter o seu trono branco gravado em nossos olhos, gravados em nossas mentes e em nossos corações, que possamos entender, ó Pai, que um dia estaremos diante de Ti, vivos, mortos ressuscitarão para se apresentarem, ó Pai, e que este dia toda a humanidade estará diante de Ti, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, estar diante de Ti, mas estando em Cristo Jesus, pois só assim, ó Pai, teremos refrigério eterno para as nossas almas, um gozo eterno, e que seja naquele dia o princípio de um dia sem fim ao seu lado, ó Pai. Amém, Jesus. Amém.